Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Já pensou em realizar um contrato sem vícios, sem risco de fraude, sem a necessidade de intermediário, que seja autoexecutável e que tenha os custos de transação reduzidos? Com o uso da tecnologia blockchain, é possível fazer os smart contracts, ou contratos inteligentes. Eles têm inúmeras aplicações e podem verdadeiramente revolucionar a forma como fazemos contratos. Mas criar um smart contract ainda não é algo tão simples e requer alguns conhecimentos específicos. Para entender melhor como eles funcionam, eu conversei com Jeff Prestes. Ele tem mais de 22 anos de experiência em desenvolvimento de software, atuando hoje também com blockchain e inteligência artificial. Participa de várias comunidades de desenvolvedores e trabalhou por diversos anos como evangelista técnico, ministrando palestras no Brasil e no exterior e organizando hackathons. Além disso, é dono da Novatrix, empresa que alia técnicas avançadas de arquitetura de software com design thinking para ajudar empresas a inovar e a gerar negócios. Vamos nessa? Jeff, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente já falou aqui, a gente está vindo numa onda já falamos de NFT, já falamos de criptomoedas, de blockchain, até de criptoarbitragem a gente já falou aqui no podcast. E eu acho que agora falar de smart contracts, contratos inteligentes, fecha isso entre aspas, né? Porque novos assuntos vão surgir com certeza, mas eu acho que faz a ligação que faltava para fechar esse ciclo de uma forma muito bacana. Então já vamos começar entrando no tema já. O que são esses contratos inteligentes? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Feliz de estar participando aqui com vocês. Então, na verdade, o Smart Contract é o que dá vida a tudo isso que vocês conversaram antes. Acho que tirando a parte realmente da moeda, né, dos blockchains, né, no caso, por exemplo, no Ethereum, o Ether, tudo demais que você falou, NFTs, a criptoarbitragem, DeFi, blá, 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 tudo isso por baixo tem um contrato, tá? E aí, vamos pensar no contrato com aquelas coisas mais primordiais que ele tem que ter, né? Que é a aceitação das partes, né? O regulamento, né? As regras que vão definir a relação entre entre duas ou mais partes. Todas essas funcionalidades, a gente pode escrever isso, por exemplo, no Ethereum, que é o blockchain hoje com o maior número de utilizadores, né, que tem suporte aos contratos inteligentes. Você escreve isso, em vez de escrever em português, você escreve numa linguagem derivada do inglês, que se chama Solidity, e você define essas regras que aí, ou seja, são todos esses itens que você descreveu agora. Então, a gente pode dizer que um smart contract é um contrato escrito nesse dialeto do inglês, vamos chamar assim, chamado Solidity, que você publica esse contrato num blockchain, que hoje o blockchain mais popular para você publicar esses contratos é o blockchain do Ethereum. Então, se a gente resumir em poucas palavras, seria isso. Legal. E por que tem gente que fala que assim, esse termo contratos inteligentes não é um termo legal, porque não necessariamente envolve um contrato e não é inteligente. Você também tem essa linha de raciocínio ou não? Data vênia, os meus alguns colegas, eu temo em discordar. Cuidado que aqui no podcast a gente não gosta muito de data vênia não, hein? Eu sei, eu justamente coloquei esse tema aqui só para brincar aqui no podcast, né? Que você falou, informal, poxa, não, tem que brincar. Então, data vênia, os meus nobres colegas, eu temo em discordar. Por quê? É lógico. Qual que é o valor jurídico? Depende do que você imagina que seja a sua, digamos assim, a sua jurisdição, vamos chamar, né? Isso aí, quem diz que é legítimo ou não, né? Então, primeiro, você num bloco no Ethereum, né? A gente até tem um grupo onde a gente discute isso chamado Blockchain Constitution,
né, com outros profissionais, a gente descobre, mas no blockchain, primeiro, a gente não tem uma jurisdição, ou seja, a gente não tem no Ethereum eu não tenho como é descentralizado, eu não tenho uma corte centralizada, eu não tenho algum grupo, alguém que vai falar que isso é válido ou não. Então, desde que as partes aceitem, assinem digitalmente, interajam com aquele contrato, ele é um contrato, se a gente pensar no sentido estrito da palavra, né? Que é o quê? Um contrato, muitos juristas e muitas pessoas entendem como, no fundo, um instrumento que disciplina a relação entre duas ou mais partes. Se você pensar, se você enxergar o contrato como isso, ele é um contrato. O que a gente tem no Ethereum é um contrato. Independentemente disso, e aí ele já é um contrato porque ele preenche os requisitos legais. A gente tem os requisitos legais do que é um contrato. Se eu quiser fazer, inclusive, existem contratos verbais, existe um contrato de um papel de pão aqui, se a gente colocar alguma coisa e assinarmos, né, é contrato, acabou. Exatamente. Então, por essas e outras eu digo, primeiro que eu acho que há pessoas que falam, então acho que é o primeiro equívoco dessas pessoas, e segundo, ele não é inteligente. O que você interpreta como inteligente, né? Porque o contrato, a partir do momento das informações que estão disponíveis dentro da rede, dentro do blockchain, e ele consegue ler essas informações, ele consegue tomar decisões conforme foi acordado entre as partes. O que eu quero dizer, por exemplo? Vamos imaginar que nós fazemos aqui um contrato, onde a partir do dia, por exemplo, 1º de agosto, você, por exemplo, a partir do 1º de agosto, você, por causa da gravação do podcast, você aceita pagar um Ether para mim. Só que esse Ether, então, só vai ser liberado a partir do dia 1º de agosto, pela gravação do podcast. Ok, é um contrato nosso. Aí você vai lá, deposita, deixa esse um Ether lá em custódia no contrato. Então, olha só, já a primeira uma coisa que um contrato de papel não vai fazer custódia de um valor monetário. Uhum. Contrato no Ethereum, você faz isso. Então, você deixa lá, e a partir do dia 1º, eu posso lá acionar uma cláusula de saque, porque está escrito, a gente acordou que a partir do dia 1º de agosto de 2021, eu posso fazer o saque desse Ether. Então, eu vou lá, aciono essa cláusula, né? E pronto. Aí o contrato, aí é a inteligência dele. Ele vai checar qual que é a data atual. Aí, se for, por exemplo, dia 30 de julho, ele não vai deixar. Ele fala, olha, a data eu consigo, né, vai estar definido lá. Olha, a data ainda não é inferior, a data atual é inferior a 1º de agosto. Ok, ele continua custodiando um Ether. Depois, eu consigo lá e sacar esse dinheiro. Então, aí esse Ether vai estar, eu consigo fazer o saque. Por quê? Foi o nosso acordo, certo? Então, veja que hoje um contrato em papel, muitas das operações, né, você diz ao humano o que ele tem que fazer, né? Ele vai disciplinar a ação daquele humano. Já o contrato inteligente, esse, né, que a gente está pensando igual o podcast, né? O direito 4.0, o próprio contrato ele executa. É isso que ele é inteligente. Porque algumas coisas, de novo, se está disponível para ele ali no ambiente do Ethereum, por exemplo, ele é capaz de tomar ações. Ele não vai, só que o que ele não faz? Ele é sempre reativo. Ou seja, eu, como beneficiário, eu tenho que ir lá e tomar a iniciativa de executar a cláusula de saque. Entretanto, eu consigo fazer o quê? Esse contrato é inteligente porque ele vai executar essa transferência mediante, né, respeitando a regra que foi acordada. Então, nesse sentido que ele é inteligente, sim. Né? É que o pessoal pensa inteligente, o pessoal já vem que um robô, entendeu? Uhum. Aparece das galáxias. Olá, humano, nós vamos aqui fazer isso. Desculpa, me perdoa.
realmente, e me perdoa, assim, mas quem comenta isso realmente assim é desinformado. É uma pessoa que realmente, muita gente que realmente não se aprofundou, não escreveu um smart contract, porque a partir do momento que a pessoa escreve ou começa a fazer alguma operação de negócio, ela começa a entender os mecanismos, começa a adaptar, e aí ela vê, não, realmente é um contrato e ele tem uma inteligência. Só que, de novo, para você, toda a inteligência é baseada, ela é criada através de informação. Então, esse contrato ele só consegue operar desde que essas informações, essas regras, para ele tomar as decisões, existam na blockchain. É essa, digamos, a limitação, né? Mas à medida que a gente vai tendo mais informações, o blockchain está evoluindo, mais complexos e mais coisas você consegue colocar nesse contrato. Antes da gente entrar nessa questão aí, que agora eu fiquei super interessado na questão prática, né? Você falou, bom, antes da pessoa colocar, programar, antes da gente entrar e falar sobre isso mais, uma coisa que eu acho legal a gente clarear aqui, que é que tem algumas pessoas também que chamam de smart contracts, fazem a diferenciação de smart contracts e de smart legal contracts. Qual que é essa diferença? Olha, esse Smart Legal Contract é um termo que você está dizendo que, infelizmente, assim, eu não conheço, não posso aprofundar muito, né? O que eu já vi é que há pessoas que, por exemplo, a redação do contrato em papel, as pessoas vão colocando, vão mais ou menos informando para a máquina o que eles querem e a máquina vai redigindo esse contrato. Então, o que eu conheço é isso, mas como eu te falei, eu não, eu não conheço muito esse termo Smart Legal Contracts, então talvez eu não seja a melhor pessoa para falar desse, para fazer alguma Não, eu comparação. vi, tipo assim, fazendo uma aplicação de que. Porque eu achei até meio assim, misturando demais os temas, porque estavam chamando de smart contracts, por exemplo, até aquela programação. O exemplo que eu vi era a programação que existe em alguns carros. O carro, sei lá, o carro tem a capacidade de ir até 300 km por hora, mas por algum tipo de restrição, de legislação, o carro é limitado, né, na programação dele e só chega, sei lá, 220, 240 km por hora. Aí estavam chamando isso de que seria um smart contract e o smart legal contract seria talvez esse que a gente vai tratar mais aqui, que é o contrato que as partes querem celebrar com um determinado objeto, etc e tal. Era mais dentro desse contexto aí, eu queria saber, porque eu achei meio estranha essa diferenciação também. Mas que bom. É bom que você não sabe, porque realmente eu achei estranho. E você não saber já diz muito, já diz que não tem muito sentido, né? Na verdade, se você, de novo, aí vale muito da gente pensar no conceito. Se você pensar, talvez, se você pensar assim, que quando você liga o carro, você está aceitando as regras de funcionamento de aquilo com essas limitações, da regra que o carro te coloca, ele é um pouco, fazendo uma analogia aqui bem simplória, né? Mas é como um contrato de adesão. Ó, você está aceitando esses termos aqui. Então você vai dirigir dentro dessas regras. Então não deixa de ser, pensar nisso é um tema interessante realmente para se pensar. Acho que vale a pena mesmo, porque é um contrato, você aceita, né? Aquilo com essas limitações. Então faz sentido. É um campo que pode ser explorado, entendeu? Eu acho que hoje, pensando, né, nessa parte do direito, eu acho que as pessoas precisam ampliar esse conceito do direito, sabe? Porque é muito interessante quando eu vejo com os meus alunos, né? Eu vejo dos meus alunos mais jovens, né? E alguns alunos um pouco mais velhos, mas na verdade nem quero dizer por idade. Na verdade eu vejo assim, alunos que têm uma capacidade de sair de dentro ampliar os conceitos, né? Ampliar os horizontes e aqueles que estão dentro só da praxis, entendeu? Dentro só do dia a dia, de fazer ali. Aqueles que conseguem pensar de uma maneira um pouco mais abstrata, eles veem que muita coisa do direito você pode levar, como a gente falou agora, para um conceito, se você pensar num carro que hoje em dia cada vez mais você tem você conversa
um programa, você interage com um software, né? E esse software tem regras. Então, de novo, vamos pensar. Se você pensar que o carro é um outro ente, tá bom? Vamos levar. Não pensa só, poxa, não é uma relação só entre humanos, mas o contrato pode ser celebrado entre um humano e uma máquina. E é isso que é até interessante, que é um pouco o conceito que é, o criador do conceito de smart contracts, né, o Nick Szabo, ele fala. Então, se a gente pensar que até com uma máquina eu posso celebrar um contrato, então faz sentido. E aí, o que eu noto? Que esses alunos que conseguem pensar dessa maneira, o pessoal consegue aplicar o ethos do direito, sabe? Aplicar os conceitos, levar para outras áreas. Não é mais só aquela coisa de legal, minha relação com o fórum, com o cliente, eu vou ter, ou se não, para proteger interesses. Amplia a mente, amplia a visão, amplia o corpo do direito. Para que serve isso aqui? O que a gente quer? E que eu acho que hoje eu vejo que a gente precisa fazer um debate do nível do direito, mas num nível talvez que chega bem, dialoga muito com a sociologia, entendeu? Qual a relação que a gente vai criar de trabalho, porque hoje eu posso, por exemplo, eu posso fazer hoje com blockchain eu não tenho mais fronteiras, eu posso tranquilamente fazer um negócio com uma pessoa que está, por exemplo, na Alemanha, né? E a nossa regra nossa regra, e a gente pode ficar sobre, a gente escolher que a gente vai ficar sobre uma corte arbitral em blockchain, né, dirigido por um smart contract, né, por um júri de pessoas que a gente não conhece, dentro da blockchain, e pessoas que podem, esse júri, né, esses árbitros podem estar espalhados pelo planeta. Eu não vou ter entendeu? Eu não tenho mais então é um novo conceito e muda a relação de trabalho, de serviços. Então, eu acho que para pensar esse novo direito, essas novas relações, eu acho que tem que ter esse diálogo com a sociologia, se abrir mão de muitos conceitos que ficaram arraigados, que o pessoal é treinado desde a faculdade a pensar daquele jeito, né? Tirar isso, olha, tá bom, vamos imaginar que esse conceito não existisse. Como a gente pode fazer diferente? Acho que aí é que, por exemplo, foi muito interessante você trazer, porque talvez sim, a gente pode ter eu só não acho, eu acho errado só criar esses dois termos, eu acho que me parece equivocado. Essa é a conclusão que eu cheguei. Assim, todo smart contract é legal, né? Se não, é simplesmente um código, uma programação de máquina, exclusivamente. Aí não é smart contract, né? Exatamente. E aí entra um ponto que é muito interessante, muito legal, que é pensar o seguinte: por que essa obsessão por legal? O que é legal? Né, o que é Uhum. legal? Por quê? O importante não O é. acessório vira o principal, né? Nesse caso, a gente preocupa mais com o direito do que com as relações que a gente tem, que a gente vai se socorrer, às vezes, ao direito para fazer valê-las, né? O importante não é o direito, é a relação, né? Exato, é isso que você acabou de falar agora. Porque eu não quero. Na verdade, o ideal, e aí uma coisa que, mesmo não sendo, né, um bacharel em direito, mas uma coisa que eu aprendi na universidade, foi aprender também com muitos profissionais que eu pude ter o contato a alegria de trabalhar, foi que, se a gente pensar, o litígio é quando falhou o direito, quando falhou o papel do advogado, né, é de advocar, é de cuidar dos interesses do cliente, dessa relação. Então, se você teve um litígio, pronto, é porque falhou. Alguma coisa não deu certo. Porque o ideal é eu ter justamente o acordo entre as partes, é que essa relação seja harmoniosa, né? Então, e aí, por isso que vem os smart contracts, qual que é a vantagem? A vantagem é que ele consegue justamente tirar um pouco do humano, porque o humano é suscetível ao quê? A sentimentos, entende? Então, eu tive alunos que, por exemplo, teve um aluno que ele tinha trabalhado com artistas, né, trabalhava com propriedade intelectual e artistas,
né, musicais, e ele notava que ele já tinha passado pela carreira dele situações disso, que o artista tinha um acordo com um empresário, o produtor, e aí o artista, como para alguns a questão emocional muda muito, etc. Em alguns momentos ele estava, quando ele ficava chateado por alguma razão, ele parava de cumprir o contrato. Ele mudava o humor, não vou fazer mais. Só que, poxa, peraí, a relação, o produtor continuou trabalhando, não, então, aí, nesse caso, pronto, gera um litígio. Agora, a vantagem com um contrato inteligente, quando você tem aí o que você aceitou, a máquina vai executando para você, ou seja, a execução você tira do humano e passa para a máquina, pronto. A pessoa pode ficar irritada, mas não sei o quê. Mas espera, calma. Volta, esfria a cabeça, passa a sua mágoa. Aqui, ó, veja, que você fez um acordo, é isso aqui, assim, assim, né? Então você tira. Eu acho que o grande ponto, sabe, Gustavo, que eu acho que a grande evolução que a gente está dando no mundo dos contratos é isso. A gente fala que o contrato inteligente ele é auto-executável, é aí que está a inteligência dele, né? Então, a grande sacada é eu tirar o humano da execução. Por quê? Eu acho que você e outros colegas também que estão nos ouvindo, que trabalham, por exemplo, o pessoal, principalmente que é a turma que está ali, né, no contencioso, sabe que o difícil não é você muitas vezes ganhar a causa, né? Até você. O difícil é você executar, né? O difícil é a execução. Né? O mérito, às vezes o mérito é fácil de você conseguir, né, você conseguir provar ali, você mostrar. O problema é a execução. Agora, quando você traz isso para uma máquina, a máquina, qual que foi o acordo? Foi esse. Então legal. Então vamos seguir conforme foi acordado. E a máquina vai. E a máquina é interessante, ela não tem sentimentos. É até o que eu digo para os meus alunos. Eu não sei se a gente ainda está num ponto de evolução que a gente consiga trazer o uso, a prática do contrato inteligente para além do direito empresarial, né? Porque o direito empresarial a gente está basicamente disciplinando relações de comerciais e de serviços, né? Então, é basicamente isso. Então, geralmente, é onde você está fazendo negócios, você não tem sentimentos, ele é menos propenso a ter poréns, digamos assim, né? Agora, então, para essa área onde, olha, é acordo e o que a gente acordou, onde você precisa de segurança jurídica, que é principalmente no direito empresarial, né? Eu acho que os contratos inteligentes é o que vai ajudar muitos negócios, ainda mais no país com insegurança jurídica como o nosso, é a ferramenta ideal. E eu acho também, e são duas coisas. A primeira é que isso que você falou de o difícil é executar é um dos grandes trunfos assim dos contratos inteligentes, porque esse é o custo mais caro de uma relação. Porque assim, até então, o que se pensa hoje no Brasil é: putz, eu vou ter que entrar na justiça, vou ter que, né, provar que eu tô certo. Depois que eu provei que eu tô certo, eu não sei nem se eu vou receber. Então isso é o que encarece várias outras coisas, né? Esse é um custo que é meio invisível assim, mas querendo ou não, ele entra para as empresas. Então todas as relações em todos os produtos que a gente consome já tem ali embutido esse custo jurídico dessa insegurança que você falou. E com o Smart Contract não, porque ali você tem certeza, igual você falou, você tem um Ether ali garantindo, eu cumpri a minha parte, eu tenho certeza que eu vou receber aquele Ether que está ali garantido. Né? Então isso diminui muito o custo. E eu acho que essas questões do dia a dia também, você falou aí do direito empresarial, mas essas questões do dia a dia que pra gente também são bobas, mas no volume eu acho que elas têm um impacto muito grande. Por exemplo, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo aqui que talvez não seja muito bom porque eu estou envolvendo um bem que depende de um registro no órgão público, é o carro. Mas uma das coisas
mais temerosos. Você vender um carro para um desconhecido é uma coisa ruim, né? Porque você não sabe direito da pessoa, você não tem você não faz uma checagem de background, assim, não tem como fazer uma coisa muito extensa, né? Um carro. Agora, se você faz isso num contrato inteligente, que você sabe que na hora que você deposita naquela conta ali que está garantindo, o carro já vai ser transferido automaticamente para o seu nome, olha o alívio que isso dá, né? Dá uma sensação de segurança e de que vai dar tudo certo e de tranquilidade, de que é um país super organizado, muito boa, né? Então eu acho que essas questõezinhas assim do dia a dia também são muito boas para se fazerem num contrato inteligente, porque elas dão esse peso das nossas relações diárias. Eu concordo. Tem um professor da Universidade de SEMA do Buenos Aires, o meu colega Ariel Scaliter, que eu acho que ele foi muito feliz quando ele definiu que qual que é a grande contribuição do blockchain com os smart contracts, né? Que isso traz? É a era da confiança. Por quê? Porque a gente teve, né, a área da informação, etc. Mas pensa nisso aí que você acabou de descrever. Eu não confio na outra parte. Eu estou vendendo para ele, eu estou com esse medo. Mas no blockchain, como as informações ali elas não são fraudáveis, quando eu sei que, por exemplo, vai ser uma máquina, vai ser um contrato inteligente, vai fazer a custódia do valor e a regra não vai ser, não tem como ser quebrada, tudo, eu começo a ter o quê? Mais segurança de fazer o negócio, entendeu? Então, por quê? Hoje, eu poderia tranquilamente realmente, né, ter os Detrans poderiam estar conectados no blockchain, fez a transferência através desse smart contract, esse registro poderia ser facilmente já acessibilizado, né, no serviço do Detran e pronto, entendeu? E outra, se depois de X tempo esse registro não for confirmado através de assinatura digital por parte do comprador, né, se esse registro de transferência não confirmado, esse valor retorna para mim. Então, olha como você teria esse medo todo, não teria, porque você teria confiança. E olha, é uma indústria, essa indústria da confiança, para gerar confiança, que a gente tem, o que a humanidade foi construindo, isso gera por ano, no mundo todo. Em 2017 fizeram uma pesquisa e que gera por torno de US$ 1 trilhão. Porque você imagina, não é só no Brasil, em todos os lugares. Aí é um perito, é o custo com uma arbitragem, é o custo com a justiça, é o custo. Imagina o quanto que no mundo inteiro é, que a sociedade paga para manter um judiciário que, no fundo, está ali para intermediar relações por falta de confiança ou por uma brecha na execução daquilo que foi acordado, porque foi um humano que executou, não foi uma máquina. Então, de novo pensar o contrato como a disciplinar, né, essa relação de comércio, de serviço, a relação, né, de negócios, e você tira o humano e coloca a máquina. E aí o que o blockchain entra também como a pedra angular, que é o que ajuda muito, o que você escreveu ali não vai ser fraudado. Então você pode confiar na informação que está ali. Isso parece tão simples, né? Mas só que isso faz uma diferença brutal nas relações. Ah, com certeza. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, o que não dá para ser feito com o contrato inteligente ainda assim? Porque imagino que, claro, como, né, como toda tecnologia ainda em desenvolvimento, ainda tem muitas limitações. O que a gente já consegue fazer hoje efetivamente e o que ainda está bastante longe? Então, como eu falei, o contrato ele vai poder executar dentro das informações que ele tem disponível, né, dentro do blockchain e dentro do que ele tem poder de manipular, né? Uhum. Então,
enquanto a gente... Então, ou seja, a limitação está naquilo. Isso aqui está em blockchain? Eu tenho uma conexão com blockchain, isso aqui? Se tiver, o contrato consegue ter uma... Ele consegue ser efetivo, ele consegue executar alguma coisa. Agora, se algo está totalmente alheio, né, tá totalmente, algo está fora da blockchain, a blockchain vai ser um lugar de um registro importante de uma informação, mas ele não vai conseguir deixar de ser só apenas um local de escrituração, de registro, tá? Vou te dar um exemplo. Se eu tenho se, por exemplo, eu tenho uma máquina que faz uma aferição de, vamos supor, ele faz a aferição de porcentagem de umidade num lote de soja, tá bom? Se essa máquina ela estiver conectada a, por exemplo, né, muito se fala da internet das coisas, né? Então, se ela for uma máquina que já estiver conectada na internet e ela conectar, saber o smart contract que ela tem que consultar para saber o nível acordado, né, entre o comprador e o vendedor de umidade, ela vai poder saber, ao fazer a aferição, saber se, por exemplo, eu posso embarcar aquele lote de soja ou se eu devo barrar. A máquina vai saber fazer isso. Ou seja, por quê? Vamos pensar na relação de novo, relação entre comprador e vendedor, certo? Eu concordo com você que tem que ter no mínimo 15%, perdão, no máximo 15%. Aí a máquina vai lá, busca informação no contrato inteligente, vê o que nós acordamos. Olha, eles acordaram que é no máximo 15%. Máquina faz a aferição, ela checa. A umidade está em 10%, ok. Ela deixa o lote passar. Ela fez a aferição, está em 20%. Ela retém a carga, parece lá para a carga não ser, né, não continuar numa esteira, por exemplo. Pronto. Então isso, ok, isso a máquina, pronto. Um contrato inteligente consegue aí ter uma gerência, né, executar, fazer valer o que foi acordado. Agora, se uma máquina ela não está conectada, por exemplo, nesse caso, a gente escreveu o smart contract, porque o smart contract ele pode ser escrito para fazer o registro de um contrato mesmo. A gente está escrevendo, né, fazendo, olha, nós acordamos que somente o limite máximo de umidade seria 15%. Perfeito. Aí tá lá. Aí a máquina foi vendo e depois aí um árbitro, olha, tá aqui 20%. Deixa eu ver o que está escrito. Por quê? Não deixe de ser interessante você ter um local seguro que você do acordo, porque aí depois se alguém for e falar, você não tem como fraudar, a pessoa falar, não era bem isso, etc. Mas de novo, aí você limita o smart contract apenas a um registro seguro do que foi acordado. Então, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas a ideia é essa. Se está conectado que está conectado está dentro do blockchain, o smart contract consegue fazer alguma ação efetiva na execução. Tem as limitações, né, da tecnologia, até a tecnologia física mesmo, né, daquilo ali poder se comunicar com o contrato também. Dá para fazer um monte de coisa, mas desde que você tenha tudo que é necessário, né, senão vai ficar só mesmo nos comandos e no registro da blockchain. Exato. E hoje, tecnologia já existe. Vou falar para você que até não é muito cara. Eu acho que é mesmo a mentalidade das pessoas, as pessoas pararem de achar que é algo, sei lá, algo de outro mundo, algo que só vai acontecer daqui a 100 anos. Não, tecnologia já existe, não é muito cara até para fazer essa conexão. O pessoal fica muito esperando 5G, mas isso já daria para fazer até com rede 3G, por exemplo, né, que a gente já tem há muitos anos. E outro ponto como a parte de valor monetário é mais fácil, porque hoje, na prática, o dinheiro já é digital, é por isso, então, que hoje quem tomou a frente já usa muito isso, digamos, né, você vê mais operações financeiras, porque é algo que já está digital. Então, por isso que a gente vê muito
operações na Uhum. blockchain mais ligadas à indústria financeira. Mas, de novo, como eu te comentei, é só em outras indústrias o pessoal, acho que mudar um pouco a mentalidade, utilizar um pouco de eletrônica, que eu vou dizer para você que são parte de eletrônica básica, e conectar tudo isso. É uma coisa que interessante no mercado financeiro, né, no DeFi, a gente fala que chama de money Legos, né? Você vai conectando, plugando coisas uma na outra. E no caso de usar os contratos inteligentes para outras áreas, seja na agropecuária, seja na indústria, né, no comércio, também é só você conectar umas coisas na outra, é pensar de uma maneira, é pensar um pouquinho literalmente fora da caixa, né? Você tem que unir as caixinhas. Legal. E aí, quem tá ouvindo aqui ficou interessado, falou: não, legal demais, eu quero fazer o meu primeiro, sou advogado e quero fazer o meu primeiro contrato inteligente. O que que ela precisa fazer? Ela tem que fazer um curso, precisa de outras pessoas, de outras áreas, como que é que funciona na prática? Até porque você é professor de curso de contratos inteligentes especificamente para advogados, então assim, como que a pessoa dá o primeiro passo dela para ela fazer um tipo de contrato assim? Ok. É muito democrático, tá? Isso é aberto para qualquer pessoa. Então, hoje eu tenho um blockchain do Ethereum, que é a maior rede, posso dizer para você, com certeza a maior rede com o maior número de usuários com contratos inteligentes no mundo. Hoje existe um software que você instala no seu Chrome ou no seu Firefox chamado MetaMask. O que que ele faz? Ele vai criar para você a gente chama de carteira, né? Só que o que que é uma carteira no fundo? É a mesma coisa que você tem, que o pessoal aqui no Brasil chamou de token, quando você vai assinar digitalmente algum documento, até para mandar para o TJ. No fundo, aquilo ali, a carteira o MetaMask é o seu token, né? Dentro dele, ele armazena para você sua chave privada, que você usa para assinar a todas as suas transações de blockchain. Porque uma coisa que poucas pessoas que se dizem especialistas comentam, né? E aí pessoas, às vezes o advogado acha que não é para ele, pelo contrário, é que todas as operações que você faz no blockchain, no Ethereum, por exemplo, são assinadas digitalmente, da mesma forma como você assina o documento digital, entende? É igual. Só que a vantagem é que o quê? Esse software é gratuito e você pode instalar no seu navegador. Então, aí com base nessa chave privada, você vai ganhar um ID. Só que uns chamam de endereço, outros chamam, né, a carteira, enfim, dão vários nomes, mas que todos eles, no fundo, é um ID que você tem. Então, vamos chamar esse ID de endereço, tá bom? Como é muito popularmente usado. Então, a partir daí, você tem o seu endereço. Depois de feito isso, você pode, por exemplo, você ter uma ferramenta chamada online que se chama Remix, perdão, que se chama Remix e está disponível em remix.ethereum com th.org. E ali é onde você vai redigir, digamos, é o Word, né, dos contratos, por exemplo, no Ethereum. Aí, ok. Só que você vai redigir entre esse ponto. Você vai redigir esse contrato em português? Não. Aí você vai usar essa linguagem eu falo para os meus alunos, olha, quando você lê o código, você vai ver, é um dialeto do inglês, porque são palavras que você vai ver que muita coisa você usa o inglês, né? E aí você escreve. E essa linguagem se chama Solidity. E como qualquer linguagem, ela tem sintaxes, né? Ela tem um vocabulário, né? Então, há muitos materiais já na internet que a pessoa pode consultar. Tem que até tomar cuidado porque é uma linguagem como é uma linguagem viva, né? Tal qual o português e qualquer linguagem, né, que as pessoas estão usando, né, para se comunicar, é uma linguagem que vai se atualizando muito. Então, o ouvinte tem que tomar muito cuidado que se achar alguma coisa
na internet, né? Tem que tomar cuidado para ver se não é uma versão muito antiga. Hoje, acho que agora que a gente está gravando o podcast, seria ideal buscar sempre exemplos que são acima, né, da versão 0.8, né, dessa linguagem. Mas a partir do momento que aí a pessoa vai estudando essa linguagem, aí e a pessoa depois, lógico, ela tem que comprar, ela tem que usar o quê? Para publicar, você paga. Você, além de ensinar digitalmente, quando você escreve alguma coisa na blockchain, né, seja você manda escriturar uma transação ou você vai publicar um contrato, né, esse contrato inteligente, você tem que pagar esse registro, né, para o minerador para ele escrever na rede, né, escrever no blockchain. Então, por isso que é importante, a pessoa vai precisar de Ether. E aí você pode comprar em qualquer exchange, né? A gente pode falar aqui no Brasil que nós temos o mercado Bitcoin e a Foxbit. Mas tem a Binance também, enfim, tem outras empresas. Aí ele compra, manda transferir para essa carteira, né, para esse endereço que ele criou, e aí ele pode fazer a publicação. E é muito caro para publicar isso, um contrato? Depende, né? Porque é como eu até tive a alegria de ter como alunos alguns tabeliães, né? E é a mesma coisa no tabelião, depende do número digamos assim, quanto maior o contrato, mais complexo, mais você paga, né? Então, se for um contrato muito simples, é menor. Então, não tem um valor fixo. Agora, aí para quem está ouvindo a gente, poxa, mas Jeff, esse último curso que eu tive, eu tive a felicidade também de ter um aluno que é um juiz federal, que ele, antes de ingressar na magistratura, ele era um profissional de tecnologia. E ele estava comentando, né, que o interessante de fazer um curso não é porque falta material na internet. O complicado é você organizar isso numa sequência didática. Então, aqui na PUC de São Paulo, a gente tem na área de pós-graduação, a gente tem o nosso curso, que depois a pessoa pode procurar, né, de contratos inteligentes para profissionais de direito, né, e aí a gente se inscreve. E lá, a ideia é onde eu mostro para o advogado que sim para ele esse trabalho, não é para o profissional de TI. E eu vou te comentar o porquê. Porque para pensar nessa relação, pensar nesses itens do que é um contrato, pensar nas relações, o advogado, um bom advogado, ele é alguém que foi preparado para isso, né? Ele foi preparado para ajudar, né, nas relações, né, de pensar nisso, de construir, organizar essas relações. E aí isso só é documentado através do contrato. Então eu vou dizer para você, até como do ponto de vista de um profissional de tecnologia, que é melhor, é mais fácil eu ensinar eu ensinar um advogado a escrever um contrato em Solidity, ensinar que um pouco de programação, que é o que vai ser necessário para ele escrever, do que eu ensinar para um programador toda a questão de ethos, toda a questão de política, de como pensar essa relação, do que é, o que não é, mas não na parte ali das leis, sabe? Mas pensar no âmago de construção dessas relações. Que eu acho que aí, hoje eu não vejo nenhum outro profissional mais preparado do que o advogado para fazer isso. É muito legal. E faz muito sentido, né? Se você pensar também como linguagem, né? Você tá ali fazendo nada mais do que, vamos dizer assim, escrevendo um contrato em outra língua, né? Perfeito. Eu sempre, exatamente o que eu falo para os meus alunos, ó, pense o seguinte, é a mesma coisa que você é um advogado, né, eu falo para você é uma advogada, um advogado. Se você se muda para a Alemanha, se você quer continuar advogando, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, primeiro, aprender a língua, certo? E segundo, aprender o sistema jurídico. Então, quando você pensar, eu falo para eles, gente, aqui é a mesma coisa. A sua língua, você vai aprender o Solidity e o ordenamento jurídico, vamos chamar assim, é você entender como o Ethereum funciona, como o que são capazes de fazer os contratos inteligentes. Mas a analogia é a mesma. E é interessante que durante o curso, né, os alunos vão vendo que realmente é algo para eles,
que isso é mais uma coisa que vai ser um serviço do advogado, porque é uma pena, né? Como colocam uma limitação, né? Colocam as pessoas em caixinhas, né? Ah, não. É porque a pessoa é programadora, a pessoa, por exemplo, a programadora ela não pode escrever tal coisa. Ah, é porque advogado não pode entender de TI. Gente, para. Conhecimento você vai agregando na vida, né? Você pode ser várias coisas, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente trabalha muito no curso, no começo é justamente esse empoderamento do advogado, né? Fala, olha, tira essa limitação que isso aqui é só para profissional de TI. Não, você é capaz, você pode fazer, e é muito feliz que no final do curso o pessoal já realmente publicando os contratos, fazendo. E eu já tive até a felicidade de ter 2 alunos que pararam de advogar no dia a dia e estão trabalhando com tecnologia hoje, entendeu? Só que o conhecimento dele, já a experiência que ele teve como advogado, ajuda muito agora ele como profissional de tecnologia. Não, com certeza. E você aí que tem esse contato com os profissionais do direito, o que que já está sendo feito hoje, assim, na prática de contratos inteligentes? O que que essas pessoas estão fazendo? Ou ainda é uma coisa que está mais muito no início e não tem uma difusão ainda está mais nessa parte de entender como é que funciona e fazer testes e tal. Como que tá isso? Olha, hoje o que eu vejo mais na prática é a gente fazendo 2 coisas. Alguns registros, então você fazer contratos que registram informações, e o segundo a gente chama de tokenização, que nada mais é do que uma securitização, igual é o que a gente já existe há muitos anos, né, no mercado financeiro, que é que a gente chama de securitizar, só que no mercado, no mundo blockchain, a gente fala de tokenizar, porque aquela cota daquele item que você securitizou, etc., a gente chama de cota, a gente chama né, a gente fala que isso aí vai gerar uns tokens, né, que no fundo nada mais é uma cota. Então, acho que esses são os itens hoje que tem mais espaço para os advogados trabalharem, alguns têm feito projetos nessas áreas. E, cara, eu fico só pensando nas possibilidades, porque quando isso tiver bem mais difundido, imagina você um processo de inventário que todo mundo sabe que é uma luta, que são anos e anos, que tem briga de partilha. Não vamos nem pegar, vamos pegar agora para facilitar o nosso raciocínio, uma pessoa que faleceu e deixou só, sei lá, só dinheiro em conta, aplicações financeiras e tem 2 filhos e uma esposa, não sei. Imagina isso com um contrato inteligente. Chegou lá a informação do cartório, do hospital, não sei quem que vai fornecer essa informação de que ela faleceu, já está distribuído para todo mundo. É uma coisa muito surreal. No momento, na hora, assim, ó, pum, pronto, tá aqui. Exatamente. É por isso que eu falo para algumas pessoas. Eu acho que assim, talvez uma coisa que a gente sempre vai precisar, talvez não, acho que talvez sempre não, mas de novo, se uma máquina não for a máquina que der lá o atestado de óbito, né? Fazer, sei lá, a pessoa faleceu, uma máquina colhe um pedaço de DNA e esse registro da pessoa de DNA já está associado ao registro civil dela e aí marca que ela morreu, né? Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai precisar de um humano que faça esse atestado, né? Aham. E tal. Mas, enfim, se for uma máquina ou um humano que faça esse registro e coloque esse registro na blockchain, realmente é muito tranquilo. Que aí a gente vai ter que. É muito interessante porque tem todo um debate, né? Surgem várias questões também, né? Não é só mil maravilhas, né? Exato, por isso que eu falo, no direito de família, eu acho que ainda não dá para a gente aplicar, porque sempre como tem uma amiga, uma excelente advogada, que é a Anne Chang, que ela questiona muito isso, porque ela fala, gente, mas espera aí ela sempre lembra lá do Mercador de Veneza, né? Eu falo, pô, mas espera aí, naquela situação, eu falo, ele vai perder o fígado. Não vai ter julgamento, não vai ter como colocar, ele vai perder, não Aham. esquece, vai executar o contrato. Então, por isso que Aham. nessas áreas assim, é uma coisa que tem que se pensar bem. Agora no direito empresarial faz todo sentido,
Porque no direito empresarial, eu preciso que as regras sejam cumpridas. Então, no caso, se a gente falar de uma massa falida de empresa, a partir do momento que eu possa ter lá né, por exemplo, um juiz, ele possa determinar aquilo, ele falou que a empresa foi, pronto, você já faz a partilha, né, daquela massa falida, o que é de direito do que sobrou, entendeu? Uhum. Eu tô até mais otimista com isso, porque eu acho que a gente pode fazer passo a passo. Você não. É claro, é muito mais fácil, igual você tá falando, fazer na área do direito empresarial, etc e tal. Mas a gente já fez isso, por exemplo, com o inventário. Você pode fazer um inventário no cartório em determinados casos, se não tenha menor, etc. Você consegue fazer no cartório. Então, às vezes, a gente consegue uma situação ali, mesmo no direito de família, mesmo num caso de inventário, igual eu disse, se for alguém que deixou filhos maiores e somente dinheiro, e esse dinheiro já está, né, por algum motivo, já é um Bitcoin, já é alguma criptomoeda, você já divide isso ali automático, né? Então, assim, acho que dá pra gente fazer um pouquinho. Sim, e outra informação que eu te digo porque a gente, isso já até eu tive a felicidade de participar de um projeto, saiu no site da Associação Nacional dos Registradores, né? Que você pode ir num tabelião, né? A gente já fez aqui em São Paulo isso, no segundo tabelionato de notas aqui da capital. Você faz uma operação, você com a sua, né, usando a sua conta, né, você vai e faz uma operação em blockchain, ao lado, lógico, do tabelião. Ele lavra uma ata notarial, aonde ele fala que você realmente tem o poder, você tem a chave privada, que você é o dono daquela carteira Ethereum, e a partir dali, tudo que você assinar na blockchain tem validade, né? Desde que, lógico, também a outra pessoa aceite, mas porque a lei que disciplina a assinatura eletrônica no Brasil, ela diz que qualquer meio de assinatura eletrônica é válida, né? Não só o ICP Brasil, mas outros meios, desde que as duas partes estejam de acordo, né? E aí, a outra parte, quando você faz esse registro, está lá lavrado em ata notarial, você tem a segurança, né? Porque teve do seu lado um tabelião ali que falou que realmente você era o dono daquela carteira, você está identificado. Então, a partir dali, realmente eu posso fazer coisas que eu posso, né, igual nesse caso que você falou, acho que encaixa perfeito, porque depois ninguém vai poder questionar se era eu mesmo que criei aquele smart contract que dividiu meus criptoativos, né? Por quê? Eu assinei e aí fala, mas era ele mesmo? É assim, ó, tá aqui, ó, tinha uma ata notarial que o tabelião disse que ele era o dono daquela carteira, ele possuía o controle, então era ele mesmo. Eu pensei nesse exemplo do inventário aí, porque eu li recentemente uma notícia de um bilionário, não sei, eu li rapidamente, um bilionário que tinha a fortuna dele de bilhões em bitcoins e ele aí morreu, acho que ele praticando algum esporte, alguma aventura, morreu e não tem, simplesmente ninguém sabe a senha, né, o passe dele e perdeu bilhões em bitcoins, bilhões de dólares. E aí? Se tem um smart contract, assim, morreu, pelo menos você consegue dividir para os herdeiros. Agora, se os herdeiros não têm acesso à senha dele, já era. É. Agora, nesse caso de Bitcoin, a gente tem que tomar cuidado porque a turma eu tenho minhas desconfianças que a pessoa efetivamente morreu. Porque sempre as circunstâncias são circunstâncias um pouco, digamos assim, Obscuras. heterodoxas. Obscuras. Obscuras. É situação meio esquisita, sabe? Mas agora, numa situação normal, acho que sim, faz todo sentido. Agora, aí é aquela história, né? Tem que tomar cuidado porque a pessoa, se ela não gostar da família, tudo, ele consegue passar para uma outra pessoa e você não tem legislação, porque a própria rede ela é soberana. Você não tem um país, não tem nenhuma legislação que controla, né? Então, É. Aí é tema para outro podcast que tem muita discussão, com certeza.
Ô Jeff, eu queria te agradecer, muito obrigado, pra gente já ir aí caminhando pro final. Tem mais algum material que você gostaria de indicar? Tem muito tema ainda que a gente poderia tratar, porque esse assunto realmente é muito legal, mas a gente deixa isso aí para um episódio 2, quem sabe, um round 2. A gente podia falar de finanças descentralizadas, essas questões todas jurídicas aí que você mencionou, mas por agora você indicaria mais alguma coisa? Indicar o curso? Quem gostou também, quiser fazer um curso, qual curso que você indica? Então, tem o nosso curso aqui na PUC de São Paulo, que a pessoa pode procurar lá no site da pucsp.br, e eu acho que também é válido para quem quiser entender um pouquinho mais, e tem um material excelente que foi produzido pelo Tribunal de Contas da União. Então, vale a pena pesquisar no Google, né, no TCU, acórdão, contratos inteligentes, e procurar por esse acórdão. É um material fabuloso escrito pelo TCU, que explica bem o que é blockchain, o que são os contratos inteligentes, e traz casos que eu acho que no Brasil, eu acho que vai começar até a se usar até mais smart contracts pelos órgãos públicos. Eu tive até semana retrasada junto com o secretário municipal de Fazenda aqui de São Paulo, e onde a gente estava pensando no uso de contratos inteligentes, né, para disciplinar e combater a fraude no bilhete único, que é uma coisa para quem mora aqui em São Paulo, sabe que hoje é um problema, né, que afeta não só o município, mas também afeta o metrô, a área de trens, né, e tudo. Então, blockchain, realmente, eles estão pensando em utilizar para combater fraude. Então, o TCU foi muito feliz, e ele recomenda para quase todas as esferas do governo o uso de blockchain. E aí, nesse documento, eles foram muito felizes porque eles explicam. Então, para você que está nos ouvindo e quer saber um pouco mais e quer entender, esse material do TCU eu recomendo, que é o melhor material introdutório em língua portuguesa, tá? E a partir daí, poxa, eu quero agregar isso para o meu portfólio como profissional, eu quero trazer esse conhecimento para o meu escritório, para quem sabe no futuro já oferecer isso para os meus clientes. O nosso curso da PUC é um curso onde a gente prepara profissionais da área de direito para trabalhar com isso. E até foi muito interessante porque o secretário, ele foi meu aluno aqui na PUC de São Paulo. Então foi por isso que ele até teve a ideia. Poxa, Jeff, me convidou, a gente conversou. Será que a gente não pode usar isso aqui, né, na prefeitura, para a gente combater essa questão de fraude e tudo? Então, só para os ouvintes entenderem, né, a dimensão e o poder que isso pode, né, pode trazer para a sociedade, né, para melhorar as nossas relações. Muito bom. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? O LinkedIn, eu estou sempre compartilhando material sobre blockchain, sobre smart contracts, né, e uso de tecnologia. Então, no LinkedIn é só você me procurar como Jeff Prestes, ou o meu usuário é JEFF Prestes. E aí você me encontra lá, e aí você... Fico bem feliz em poder compartilhar com a comunidade informações sobre esse tema. Maravilha, Jeff. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Que isso, eu que agradeço e espero aí ter colaborado com os ouvintes. Com certeza. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.